Alexander Hislop, autor de The Two Babylons, é um teólogo escocês do século XIX. Alexander propõe em seu livro que a Babilônia antiga, liderada por Nimrod e Semiramis, tem profunda conexão com a Babilônia mística mencionada em Apocalipse, que, segundo Hislop, interpreta como a Igreja Católica. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão da vida, o alimento para a alma. E aproveitando o ensejo da introdução, concordo completamente com Alexander Hislop, esse escocês do século XIX, que publicou o livro em meados de 1850 e poucos, quando ele faz essa profunda conexão, quando ele percebe essa profunda conexão entre a Babilônia antiga de Nimrod, os primeiros contraventores da sociedade pós-expulsão do Éden, a primeira rebelião onde se juntaram para corromper as leis de Deus, para corromper aquilo que Deus tinha dado como ordem. Então a gente percebe que Nimrod, junto com Semiramis, são os percussores do paganismo, os percussores da idolatria, da adoração ao sol e toda essa cultura de idolatria pagã que a gente tem nas demais religiões. Beberam do vinho da Babilônia e, nitidamente, aquela que mais absorveu desse conteúdo, que fez praticamente uma transliteração, pegou a cultura babilônica e transformou em um dito cristianismo, foi a Igreja Católica. Trago para vocês hoje a leitura do livro de Apocalipse, onde veremos exatamente essa questão, exatamente como a Igreja Católica se corrompeu através da Babilônia. Então, sem mais delongas, bora para essa leitura. Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram um adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então é mais do que sabido, historicamente, que todos os reis obtinham seu poder e sua legítima legislação juntamente com a igreja. A igreja mandava até mais que os reis, pois os reis deveriam consultar a igreja e a igreja dava a última palavra. E a igreja não era baseada em nada, não tinha um lastro de confiança. A igreja fazia o que dava na cabeça do líder que estava na atualidade. Seja qual for o papa, ele fazia as sandices, as maluquices que queria, pois as pessoas mal tinham acesso à leitura, mal tinham acesso direto aos, vamos dizer assim, testemunhos da vida de Cristo ou aos judeus que perpetuaram o Antigo Testamento. Então foi um processo lento de perpetuação da palavra que se dá até hoje, onde a gente perpetua a verdade, perpetua a palavra, para que mais pessoas saiam dessa prisão mental, essa prisão psicológica que se estende ao longo dos séculos. Mas como veremos aqui agora, nitidamente a Igreja Católica foi a que mais bebeu desse vinho e, consequentemente, corrompeu as outras, sendo a sucessora da Babilônia, sendo a grande puta, filha da Babilônia. Continuando. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho. É interessante a gente ver que ela estava coberta de blasfêmias, que seria o quê? Justamente tudo que ela prega contra a Bíblia. Martinho Lutero, quando fez a Reforma Protestante, imprimiu mais de 100 artigos mostrando aonde a Igreja Católica ia diametralmente contra as Escrituras Sagradas. Logo, blasfemavam. Logo, corrompiam as Escrituras. Logo, estava embebedada pelo vinho da Babilônia. E vestida de púrpura e vermelho, basta você dar um Google aí agora e procura, cerimônia no Vaticano, e você verá que a cor predominantemente ali é púrpura e vermelho, ou seja, púrpura e escarlate, que seria roxo e vermelho. Continuando. Estavam vestidas de púrpura escarlate e enfeitada com joias de ouro,
pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade, e em sua testa estava escrito um nome misterioso. Meus irmãos, o Vaticano são uma das entidades, é o menor país do mundo, mas é um dos com mais ouro do mundo. Um mais ouro. O que tem no Vaticano é uma pequena amostra de todo o ouro que eles acumularam ao longo dos séculos. A maior parte desse ouro é sabido por muitos que é guardado no Forte Knox, junto com grandes outras é, coisas valiosas de pessoas de alto escalão. Mas, enfim, o que a gente sabe é que, além de ouro, o Vaticano possui muitas terras, muitas terras, e numa época em que as pessoas estão sendo incentivadas a não ter propriedade, que a Agenda 2030 prega não tenha nada e seja feliz, a gente percebe um caminho contrário por parte dessas instituições. O Vaticano mesmo possui diversas milhares de hectares de terra, além das suas toneladas de ouro. Logo, vemos quem é a puta, pois ela adquiriu tudo isso com iniquidade, com exploração, com mentira, com blasfêmias. Teve uma época, meus irmãos, pra vocês terem noção do nível da parada, para além da Inquisição, para além deles terem justificado escravidão utilizando das escrituras sagradas, eles vendiam indulgências futuras. O que isso quer dizer, Neto? Quer dizer que eles cobravam de você um valor que valeria para os pecados que você ainda não cometeu, os pecados que você irá cometer. Ou seja, um completo devaneio da grande puta que faz tudo por dinheiro e embebedou, infelizmente, todas as outras. Martinho Lutero, quando levantou a reforma protestante, e durante a vida dele lutou por isso, quando morreu, veio seu sucessor, ele já tinha se corrompido, o sucessor já se corrompeu, já transformou em mais uma filha da grande puta, mais uma filha da puta que se vende por dinheiro, que constrói templos de pedra feito por mãos humanas e cobra dízimo das pessoas indevidamente. Então, meus irmãos, abra teu olho com falsos líderes, abra teu olho com essa cambada de puta falsa que fica só querendo extorquir e sugar a energia daquele que busca um caminho, que busca a luz. Mas em verdade vos digo, se buscar de todo o coração, você não cai nessas ladaias por muito tempo. Rapidamente você se desperta. Se você permanece nessas mentiras, nessas manipulações por muito tempo, olhe para dentro. Pare de julgar a igreja e olhe para si, olhe para dentro de você, aonde você está se corrompendo para se assimilar a tal frequência. Continuando. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que através dessa extorsão, dessa forma de poder que foi instaurada pela Igreja Católica, utilizando do sacrifício de Cristo para usurpar toda a teologia dele e dizer que eles eram os detentores da fé, que eles eram os interlocutores com Deus, isso é o fruto, a raiz de grande parte de toda essa iniquidade que a gente vê no mundo hoje. Esse mundo que era governado pela igreja, quando se enfraqueceu, estes mesmos líderes começaram a fundar o cientificismo a partir de feiticeiros. Quantos já não ouviram dizer que o próprio Thomas Edison, o último dos feiticeiros, o que quer dizer vários desses personagens da ciência que trouxeram benefícios para nós, mas também eram ocultistas, mexiam com magia, mexiam com feitiçaria, estavam voltados para um lado espiritual negro, mais negativo, ou seja, influenciados por quem? Pela grande puta. Então, assim, eu pego muito no pé de igrejas e de instituições religiosas, porque essas se dizem levar a palavra de Deus, e essas são as que mais corrompem, essas são as que mais adulteram. O ateu assume que é ateu, o ditador, o autoritário, o absolutista, o próprio, como fala, agora fugiu, comunista, que apesar de terem ideais, de terem objetivos maléficos, pelo menos são claros com seus objetivos, são verdadeiros em expô-los e não manipulam
como as igrejas, como as instituições religiosas, que se dizem ir para um lado e vão diametralmente para o lado oposto. Então a gente tem que bater mesmo e tem que expor. A Igreja Católica é sim uma grande puta que tem uma conexão profunda com a Babilônia antiga, pois herdou todos os seus costumes, desde, vamos aos símbolos herdados da Igreja Católica diretamente dos pagãos babilônicos. A cruz, a auréola, que a gente vê em muitos quadros, a própria mitra, o chapéu do Papa, aquele chapéu vazado no meio, com a ponta aqui, outra de cá, que é o mesmo do sacerdote egípcio, que é o mesmo do babilônico, que é o mesmo do romano, ou seja, pagão. Que mais? Poxa, a coroa, a mitra, a água benta também é um elemento que vinha da Babilônia e foi aderido. Poxa, a própria árvore de Natal é justamente o broto nascendo, representava o filho de Nimrod, que era Astor, não lembro agora o nome, mas era exatamente cortar um pinheiro, uma árvore nova de pinheiro, levar para casa, enfeitar ela com pregos e bolas coloridas, era a representação do filho de Nimrod com Semíramis. Exatamente a trindade pagã da antiga Babilônia, que, consequentemente, quando Nimrod morreu, elevaram ele ao cargo de Deus Sol, como se ele fosse o Sol, e dali nasce todo esse culto ao Sol que a gente vê nos romanos, nos egípcios e até nos dias de hoje, meus irmãos. Então, nada de novo embaixo do sol. Continua tudo com as mesmas ladainhas, as mesmas idolatrias, os mesmos costumes. Então, abra teu olho se não está sendo iludido por costumes pagãos lá da Babilônia antiga até os dias de hoje. Porque aquele que busca, aquele que lê um pouquinho da palavra sagrada, ele já se desperta e percebe que estas instituições que se dizem religiosas são, na verdade, os maiores controladores de massa que existe no mundo de hoje. Então, para além do livro de Apocalipse, eu quero trazer agora para vocês uma outra leitura, que é do livro de Mateus, mas que também vai complementar a respeito dessa falsidade toda, dessa hipocrisia, dessa corja que se dizem religiosos, mas na verdade são satânicos. Então, eu trago para vocês a parábola dos lavradores maus, Mateus capítulo 21, versículo 33. Mateus capítulo 21, versículo 33. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram outros e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam, ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhes darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de se ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Jesus disse aos fariseus e doutores da lei, eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e será entregue a outros, que estes outros produzirão bons frutos. Por quê, meus irmãos? Porque as igrejas deste mundo, aqueles a quem o reino de Deus era para ter sido entregue,
cuspiram na face de Cristo, perseguiram a todos aqueles que Deus mandou. Eles são os lavradores maus. Estes são os lavradores maus. Estes que usam a palavra, que usufruem do reino, que vieram para a lavoura, para o campo de Deus, e usam o campo de Deus para roubar, extorquir, matar e manipular. Meus irmãos, não invejem os lavradores maus. Não queiram vocês serem os lavradores maus. Pelo contrário, repudiem, se afastem, se apartem. Tenham uma vida completamente distinta desses lavradores maus. Porque os lavradores maus existem, são uma pequena parcela nessa terra, mas eles acabam com a vida da maioria das pessoas por deixá-las na miséria, os cercar mentalmente, impedir que eles alcancem a verdade. Porque uma vez alcançada a verdade, uma vez alcançada a palavra, meus irmãos, não há algemas que nos segurem, não há correntes que nos prendam. A gente se libertará de toda e qualquer prisão, seja ela mental, psicológica, espiritual ou física. Este mundo que jaz no maligno não prosperará. O reino de Deus será tirado deles e dado àqueles que dará bons frutos. Então, meus irmãos, saiam da barra da saia dos lavradores maus. Fujam dessas putas, dessas pequenas putas que assemelham a grande puta. Procure estudar a palavra de Deus e entender o que ela pede para nós, o que ela descreve como características do Espírito Santo. Não sejam infantis na sua fé, não sejam ingênuos na sua fé. Busque maturidade, busque compreender a palavra, busque discernimento. Seja manso como uma pomba, mas sagaz como uma serpente. Sagaz como uma serpente, porque a maioria dessas igrejas, a maioria destes pastores, a maioria destes padres, a maioria destes líderes religiosos são parasitas, são putas sanguessugas, só querem sugar a riqueza desse mundo material, não se atentam para a vida espiritual mais, morreram para o espírito e estão vivendo completamente na carne e estão dando tudo de si porque já sabem o final, já sabem lá no fundo, lá no âmago, lá no íntimo, já sabem o final. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Não se iluda com os falsos lavradores. Não se iluda com esse mundo de mentira. Seja esperto, meus irmãos. O que mais tem é falsos líderes. A grande puta contaminou a todos. E qual era o espírito da Babilônia que embebedou a grande puta? O espírito da Babilônia era uma cidade só, uma megalópole, vivendo todos amontoados, enquanto Deus mandou o quê? Ide e se espalhai pelo mundo. E tenham uma família, procriem, leve a palavra. As pessoas hoje se amontoam em campos de concentração modernos, high-techs, e em troca disso não tem mais filhos, e ao mesmo tempo que estão amontoados, vivem solitários, mais solitários do que nunca, ou seja, diametralmente oposto ao que Deus pediu. Então se liga, meus irmãos, que quem bebeu do vinho da Babilônia não foi só a grande puta católica, tem muita gente bebendo do vinho da Babilônia e vivendo nesses campos de concentração moderno. Fuja da Babilônia enquanto há tempo. Se atente às minhas palavras, porque minhas palavras vêm das escrituras sagradas, eu não falo por mim. Eu sou falho, como vocês, meus irmãos, todos nós somos. Erro pra caralho, todo santo dia, peço perdão e tento me corrigir. Tropeço, mas vou parar? Vou ficar caído? Jamais, meus irmãos. Vamos pra cima, um ajudando o outro, buscando a verdade, saindo desses controles mentais, dessa mentira toda, dessa ilusão. Esse mundo de ilusões. Valeu, família. Tamo junto e é só o começo.